Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre a ética nas redes sociais, no qual eu tratei resumidamente como a ética normativa produz efeitos positivos para melhorar a qualidade daquilo que é postado nessas redes. Hoje, trataremos da importância da ética no cargo público. Como eu já afirmei em nossos vídeos, eles são interrelacionados. São uma construção de um pensamento conservador baseado na ética normativa, que é aquela ética que tem relação com os fatos concretos que ocorrem nos relacionamentos humanos numa sociedade. Assim, o tema de hoje tem relação com o mérito, que foi abordado por mim no vídeo 36, com a governança do vídeo 38 e com a gestão no vídeo 37 e mais outros vídeos. Então vamos lá. Vamos começar este vídeo com uma pergunta. Qual a importância da ética no cargo público? Pergunta essa que eu espero chegar ao final desse vídeo com ela respondida, após desenvolver um raciocínio. Como eu já afirmei no último vídeo, a função principal do Estado é criar condições para que a vida da população do país melhore, para que o país se desenvolva, para que o país cresça e gere emprego e renda para todos e para que haja segurança e liberdade individual. Cabe ao Estado trabalhar para a população, porque é ela que, por meio do pagamento dos tributos, sustenta a máquina estatal. Assim, deve ter o relacionamento de ética entre aqueles que estão a cargo do Estado e o povo que votou neles, bem como a população que não vota, mas o povo está incluído na população, que é a soma dos estrangeiros residentes no país, mais o povo. A nação é composta dos cidadãos, que elegem seus representantes para, por meio do Estado, trabalhar em seu nome. Lembremos sempre que o poder permanece com o povo que compõe a nação. Apenas ele é delegado para os seus representantes agirem em seu nome. Isso é importante, porque os representantes eleitos devem agir em nome daqueles que o elegeram, e não em nome próprio. É assim que funciona o sistema representativo. Se os representantes não fazem a sua parte, o povo deve ter meios de destituí-los. E quando eu me refiro a Estado, não estou falando apenas do poder executivo, como normalmente se pensa. Eu estou falando dos 3 poderes da República. Aliás, só para lembrar, o termo república vem do latim res publica, ou significa coisa pública. E a coisa pública significa a reunião de toda a riqueza gerada por meio do recolhimento de tributos, seja ela transformada em bens, em dinheiro, em aplicações, etc. Tudo. Isso é coisa pública. Essa riqueza não pertence àqueles que momentaneamente estão no poder. Ela pertence a todos. E por essa razão deve ser cuidada com o maior zelo possível. A estrutura institucional existente no Brasil foi inspirada nos Estados Unidos da América, porém, com algumas modificações, eu acredito que para pior. Ocorre que instituições que lá funcionam muito bem, aqui não. Então fica a questão, por que isso acontece? Lembro que todos os cargos estatais são cargos públicos, que deveriam ter o ingresso do seu ocupante por meio de concurso público, mas nem sempre é assim. Primeiramente, vamos recorrer à nossa Constituição, porque ela é o nosso norte, ou seja, o nosso guia sagrado. O artigo 37 da Constituição, que trata da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, estados ou municípios, bem como o Distrito Federal, dispõe que a administração obedecerá aos princípios da legalidade
que significa que nenhum ocupante de cargo público poderá cometer um ato ilegal, ele deve se pautar nas leis. Da publicidade, que todos os atos realizados por ocupantes de cargos públicos devem estar disponíveis para a consulta de qualquer cidadão, porque essa é uma obrigação em virtude daquele que está lá, não está porque quer, alguém votou nele e ele nomeou outra pessoa. Então, não é por acaso. Da eficiência, ou seja, os atos dos ocupantes dos cargos públicos devem realizar seu trabalho, obtendo o resultado desejado com o menor uso de recursos e executá-lo no menor tempo possível. Isso é eficiência. Eu acrescento a esses requisitos constitucionais mais alguns, que são os seguintes. A probidade. O ocupante do cargo público deve ser probo, ou seja, deve ser honesto. Mérito. O ocupante do cargo público deve ter as qualidades profissionais e intelectuais, bem como as de experiência, para desempenhar bem os trabalhos relativos ao seu cargo. Ética. O ocupante do cargo público deve ser ético, e ser ético significa exercer seu cargo com base em tudo aquilo que já falamos sobre ética neste canal. Altruísmo. Trata-se da ausência de interesse próprio no exercício do seu cargo, porque o servidor agirá em prol de outras pessoas. Assim, o fará de modo impessoal, ou seja, ele ocupa o cargo para se dedicar aos outros. Será justamente o altruísmo o antídoto para a corrupção. A empatia. Empatia, basicamente, é se colocar no lugar do outro e ter a capacidade de sentir aquilo que o outro sente em determinadas situações. É uma qualidade importante para aqueles cuja função é servidor público. Eu gosto mais da expressão agente público, para tirar essa interpretação de que o servidor público é um serviçal. Não é, é um agente público. Caráter. Esta é uma qualidade muito em falta no país atualmente, em muitos setores. Ela está ligada basicamente ao certo e ao errado, do ponto de vista legal e moral. Trata-se de um conjunto de características referentes à maneira de agir e de reagir de uma determinada pessoa. Demonstra firmeza e coerência nas atitudes. Define a personalidade e a índole de uma pessoa. A falta de caráter ainda é pior no cargo público, porque prejudicará diretamente a pessoa que procura um serviço que o Estado tem a obrigação de prestar a essa pessoa e ele é mal atendido. O ocupante do cargo se esquece que a pessoa que está ali na sua frente, juntamente com milhões de brasileiros estrangeiros que vivem aqui, ou seja, a população, são os responsáveis pela sua remuneração, por meio dos tributos que pagam diariamente para o Estado. Desta forma, acabo de listar apenas o básico. Se um servidor público, ou melhor, um servidor do público, notem que eu falo servidor do público e não servidor público, justamente para reforçar a natureza do seu trabalho. Mas, como eu disse anteriormente, eu prefiro adotar a expressão agente público daqui para frente para evitar maiores conotações. Se o agente público cumprir apenas os requisitos que listei acima, já seria ótimo. Logicamente, há muitos outros, só que esses fariam com que esse país se transformasse num lugar muito bom para se viver em razão de tudo que tem essa nação, diferentemente do inferno que vivemos hoje. Infelizmente, talvez isso seja fruto de termos sido uma colônia um dia e ter herdado esse DNA de patrimonialismo e de corrupção. Veja o meu vídeo 25 e lá está a explicação sobre isso. O povo deste país aceita o inaceitável, é leniente, normaliza aquilo que jamais poderá ser normalizado.
tudo com muita facilidade, porque sua memória dos fatos é curta. Não aprende com a história e comete os mesmos erros do passado, elegendo corruptos para cargos públicos eletivos. A grande diferença é que agora temos um parâmetro de comparação, que é o governo federal anterior, para vermos a diferença, porque passamos décadas com governos da mesma linha de esquerda, ou seja, nunca tivemos um governo conservador para ter um parâmetro de conservador, para ter um parâmetro de comparação, e agora temos. Isso servirá para o povo verificar o que foi melhor para o país e, em 2026, escolher o seu governo com base naquilo que realizou e que ainda puder ser feito para o país melhorar. Basta responder a seguinte pergunta: qual governo foi melhor para o país? O atual ou o anterior? Quando o Estado, ou seja, todos os agentes públicos, cumprem sua função, a população nem vai notar a sua presença, porque o seu trabalho deve ser eficiente e silencioso. Os serviços prestados, naturalmente, com eficiência e eficácia, significarão que o Estado está cumprindo bem o seu papel e a vida do cidadão melhora. Ocorre que, neste país, vivemos um momento, a todo momento, o Estado interferindo na nossa vida, por meio de todos os poderes, sem exceção. E, na maioria das vezes, é para atrapalhar, prejudicar, punir ilegalmente, deixar de punir quem vilipendiou o Estado ou colaborou com o crime, etc. A lista aqui é muito grande e o nosso vídeo é muito curto. É isso que torna a nossa vida difícil e complexa. Passamos todo o tempo lutando pela sobrevivência, em meio ao caos, em razão da situação ruim que nós mesmos nos metemos porque votamos mal. Eu já afirmei em vários vídeos desse canal que o brasileiro precisa votar melhor. Parar de eleger corruptos. Faço agora algumas perguntas. Por que os ocupantes dos cargos públicos são importantes? Trago aqui algumas respostas. Porque são um ponto de contato do cidadão com o Estado. Porque são pessoas de grande responsabilidade que contribuem diretamente para prover a boa qualidade de vida da população. Porque têm a grande responsabilidade de usar os recursos dos pagadores de tributo da forma mais econômica possível, sem desperdícios, sem gastos desnecessários, sem corrupção, observando o critério em todos os fatores que eu falei acima. Porque são ocupantes que tornarão a vida do cidadão que lhes remunera mais fácil e agradável se cumprirem bem sua função. Porque são aqueles que vão conduzir o país para um futuro melhor ou pior. E uma outra pergunta: por que a qualidade do serviço público no Brasil é ruim? Há vários fatores e vamos listar alguns. Falta de preparo para exercer o cargo, ou seja, falta de mérito. Estabilidade na função de agente público. Isso provoca, com o tempo, a ineficiência crônica, porque aquele que se esforçou para passar no concurso público e que fez e não precisa mais se esforçar, ele vai se tornar ineficiente, porque não poderá ser mandado embora. Há raras exceções, que são aqueles cujo caráter obriga a ele sempre melhorar e se aperfeiçoar, mas isso aí não é a regra. Assim, o agente público que não se esforçou mais para manter o seu padrão inicial, a sua produção logicamente cairá, prejudicando aquele que depende dos seus serviços. O ideal seria uma estabilidade temporária, renovável, por contrato, se o agente público for eficiente. Isso será um incentivo para ele se aperfeiçoar na área que atua, melhorando sua qualificação, pois garantirá a renovação desse contrato tranquilamente. Certamente o servidor público vai melhorar, o serviço público vai melhorar e o Estado poderá se livrar daqueles maus servidores ou agentes públicos. Excesso de burocracia, que é um regramento sem sentido, sem resultado prático, cujo objetivo não é o cidadão e sim a própria burocracia que prejudica o cidadão. Estes
são alguns dos fatores que tornam a prestação de serviço público no Brasil ruim. Entretanto, há outro fator deletério para o serviço público em geral, nos três poderes, que é a existência de cargos de comissão. Para quem não sabe, teoricamente, trata-se de um cargo de confiança. É um cargo de livre nomeação em dispensa, cuja principal característica é o vínculo de confiança entre quem contrata ou nomeia e quem ocupa o cargo. Na iniciativa privada, há requisitos claros de competência, integridade, mérito e principalmente ética, e na prática funcionam bem. Já no serviço público, na prática, os cargos públicos de comissão, que têm natureza livre para nomeação, são a única característica em comum com a iniciativa privada. Na realidade, são verdadeiros cabides de emprego, na sua quase totalidade. São ocupados por pessoas incompetentes, cuja qualificação piora o resultado do seu desempenho. E outra coisa que é bastante ruim é o fisiologismo político, ou seja, nomear alguém para ter uma parcela do poder, para distribuir recursos, subtrair recursos e muitas outras coisas piores. Quem está no poder precisa compreender que o Estado não é o seu e deve ter respeito com os cidadãos, que geram as riquezas para o Estado existir. Não digo que os cargos de comissão deveriam ser completamente extintos. Afirmo que deveriam existir em número mínimo, porque alguns dos ocupantes dos cargos públicos em maior escalão e políticos têm atribuições vastas que precisam de uma secretária ou um secretário, bem como o chefe de gabinete. São situações em que a confiança tem prioridade. Mas eu digo que 99% dos cargos de confiança deveriam ser extintos. O Estado deve ser pequeno e forte, e sua função não é gerar riquezas, e sim administrar bem os recursos necessários para cumprir sua função. Para gerar riquezas, vamos deixar isso para a iniciativa privada, que é excelente nessa área. Por essa razão, também não deveriam haver empresas estatais. É a iniciativa privada responsável por produzir as riquezas do país. O Estado apenas toma parte dessas riquezas para, em troca, prover ao cidadão principalmente segurança contra as ameaças externas e internas capazes de trazer perigo à sua vida. É por essa razão que existem os tributos, que são a soma dos impostos com as contribuições compulsórias arrecadadas pelo Estado para ter recursos necessários para exercer suas funções. Infelizmente, temos uma carga tributária alta e uma baixa retribuição do Estado para o cidadão, em termos de serviço. Agora, em razão do exposto, creio que há elementos para responder à pergunta que formulei no início, que é: qual a importância da ética no cargo público? Será o agente público concursado que contribuirá para a melhoria dos serviços prestados ao público, tornando a vida do cidadão mais simples e mais feliz. E ética será o conjunto de fatores que farão do agente público uma pessoa que trabalhará para fazer com que as potencialidades do país sejam corretamente exploradas e gerem bons resultados, para compensar o esforço e muitas vezes o sacrifício de quem paga seus tributos e gera riqueza para pagar sua remuneração. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, faça perguntas, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos especificamente sobre um tema que está muito em pauta nesse fim de ano, que é a ética no cargo eletivo. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.